Então, Rogério, muito prazer, viu? É um prazer falar contigo, estar aqui conversando contigo nesse momento. Eu ia te fazer uma brincadeirinha, não sei se você vai gostar. Eu acho que vai sim. Hoje eu acordei, peguei meu celular, abri as notícias e vi que prenderam o governador do Rio de Janeiro. Pô, Então, sensacional. Dia bom. vai começar bem o dia, né? Aconteceu a mesma coisa aqui também. Primeira É, notícia do dia foi boa. então tá, ó, começamos bem então. Rogério, deixa eu me apresentar para ti, entender um pouquinho por que que eu estou entrando em contato com você, tá? Tá bom. Eu sou pesquisador em História da Fotografia e Cultura Visual pela PUC, do Rio Grande do Sul, e pela University of Illinois, nos Estados Unidos. E eu venho entrando em contato com fotógrafos que trabalharam, atuaram nos anos 60, 70, 80 e 90, desde 2012, mais ou menos. Conversei com muita gente já, não tive a oportunidade de falar com você antes, porque a minha pesquisa estava mais voltada para os anos 70. E eu sei Tá. que o início da sua carreira acontece no fim dos 80, né? E agora, com o meu doutorado, eu já estou entrando ainda nos anos 80 e nos anos 90. Então, essa história da fotografia, você já faz parte, já fazia antes, quando talvez consumia imagens, né? Mas Sim. agora atuando como fotógrafo. Então, queria conversar contigo, começar conversando, se você pudesse apresentar, falar um pouquinho como que você conheceu a fotografia, e aí a gente entra nos anos 80 mesmo para bater um papo sobre isso. Tá. Legal. Bom, meu nome, né, Rogério Assis, eu sou paraense, natural de Belém do Pará. Meus primeiros contatos com fotografia, na verdade, eles foram na infância ainda, de duas maneiras, né? Eu tinha o meu padrinho, marido da minha tia, irmã do meu pai, era um advogado paraense, mas ele tinha muito interesse por fotografia. Ele era uma pessoa bem-sucedida profissionalmente na vida, viajava muito numa época, lá nos anos 60, 70, numa época que não se viajava muito, né? Era mais difícil sair do Brasil, e ele fotografava muitos lugares que ele ia. E ele voltava e fazia na casa dele projeção de slide. E eu achava aquilo, era uma criança, tinha, sei lá, 10 anos de idade, 12 anos. Achava aquilo fascinante, né? E ele tinha muitos equipamentos também, tinha câmeras diferentes, Rolleiflex, tinha Leica, e eu achava aquilo um brinquedo fascinante. Mas, enfim, não passava de uma curiosidade infantil, assim. Quando meus pais mudaram para uma cidade colada em Belém, na época hoje é um distrito industrial, mas na época era um lugar de sítio, assim, um lugar que as pessoas tinham um sítio, chama Nanindeua. E quando eu era criança, meus pais mudaram para morar lá, né? 40 minutos de Belém, mais ou menos, e tal. A vida continua em Belém. E no lugar onde meus pais foram morar, não tinham duas famílias de brasileiros, duas ou três famílias de brasileiros só, nós e mais umas duas ou três famílias. O resto era tudo de gringo, que vinha trabalhar nas mineradoras do Pará, né? E dentre esses tinha um holandês que tinha filhos da minha idade, que eu acabei ficando amigo dos filhos e tal, e ele tinha um laboratório na casa dele. Primeira vez que eu vi na vida, né, uma imagem surgir numa banheira de água. Pô, aquilo eu achei sensacional, né, cara? Sei lá, tinha 12 anos de idade, 11, por aí assim, mais ou menos. Eu falei, pô, isso daí é uma brincadeira muito legal de se fazer. E o senhor, era o seu Carlos, né, que tinha o filho Carlos e o filho Henrique. E os filhos dele não se interessavam por isso. Um dia eu estava lá brincando na casa dele, ele falou, deixa eu te mostrar um negócio aqui. Aí eu entrei no laboratório com ele, fui ver, e vi ele processar uma cópia já, né? Não vi ele revelar filme nem nada. Eu achei aquilo, nossa, vou te mostrar uma mágica. Eu falei, nossa, que mágica, é incrível isso. Então esses foram meus primeiros contatos com fotografia. E como os filhos dele não se interessavam e eu achei aquilo maravilhoso, sensacional e tudo, ele começou a conversar comigo sobre aquilo, né? Sobre e perguntou se eu queria ir. Ele falou: quando você quiser aqui ver de novo, pode vir e tal.
era um CEO muito legal, que gostava muito de conversar com a criançada em geral, assim. Ele fazia coisas, ele era meio um artesão, assim, sabe? Ele construía, ele tinha uma oficina na casa dele, tinha esse laboratório. Então a criançada gostava de estar lá na casa dele, porque ele dava atenção para a gente. Bom, isso daí é coisa de criança, nunca tive contato mais com fotografia, era esse aí, né, essa coisa básica. Quando eu, já no final da adolescência e tal, eu vim morar em São Paulo, com 19 anos, sozinho, né? Vim para cá fazer faculdade. E aqui eu comecei a me interessar, de fato, pela fotografia como profissão mesmo. Fui estudar na Escola Pan-Americana de Arte, que era a única escola que tinha aqui em São Paulo. Fui fazer o curso do... Puta, como é o nome dele, cara? Ai, meu Deus, não pode falar. Bom, na Imagem e Ação. Cláudio Feijó. Cláudio Feijó. Então, Pô, isso é uma das... Desculpa te interromper. Não te preocupa tanto assim com datas, com nomes, porque a memória da gente vai vindo e claro. vai voltando. Então, aí fui fazer Escola Pan-Americana e fui fazer o Imagem e Ação. E o Imagem e Ação era uma coisa que lidava com uma coisa muito lúdica da fotografia, né? Aquela coisa do descondicionamento do olhar e tal. Eu falei, pô, isso é muito bacana, é o tipo de coisa que eu estou interessado mesmo. A Escola Pan-Americana já era uma coisa mais careta, assim, de técnica, né? Ensinar a fotografia de maneira mais cartesiana. E o Cláudio já era ao contrário, já tinha uma coisa muito mais lúdica da fotografia e eu achei aquilo sensacional. Nesse meio tempo, eu tinha uma namorada que a tia dela era da Editora Abril. Era uma diretora, ou uma coisa importante lá da Editora Abril. E um dia a tia dela me chamou eu e ela para a gente acompanhar uma foto num estúdio incrível que era do Amir Campos, que era um fotógrafo de publicidade que tinha aqui em São Paulo nos anos 70, 80. Era um cara importantíssimo na publicidade aqui. E a gente foi lá, pô, ele tinha um estúdio inflável lá na estrada de Itapecerica. Era uma coisa gigantesca, assim, um negócio, parecia um estúdio hollywoodiano, assim. Um monte de luz, de tripé. Eu falei, nossa, eu entrei num mundo mágico aqui da fotografia, né? E aí, nessa visita, ele estava procurando um assistente. Não um, né? Porque ele já tinha 3. Estava procurando um quarto assistente. Aí eu falei, pô, estou interessado na vaga. Ele falou, o que você sabe? Eu falei, olha, a única coisa que eu sei de fotografia, estou fazendo o curso da Pan-Americana e tal, já tive uma experiência com laboratório e tal. Ele falou, não, então é você mesmo, pode começar amanhã. Aí eu fui lá, cara, assim, e aí o que eu fazia lá? Eu era o último, quarto assistente, então eu limpava o estúdio, né, depois das fotos feitas, eu era o responsável por arrumar tudo e preparar as químicas do laboratório. Esse era o meu job description. Era isso aí. Pô, 3 meses depois de estar fazendo isso, já tá de saco cheio, né, cara? Eu falei, pô, cadê a porra da fotografia? Tô aqui, vou ficar especialista em faxina, mas em fotografia nada, né? Só varria, guardava as coisas e ia lá para o laboratório preparar. Tinha 2 laboratórios lá, um de E6 e um preto e branco, né? E eu ajudava a preparar as químicas lá, mas eu não pegava em fotografia, né? Não era um assistente, nem tocava no equipamento do cara, mas acompanhava boa parte das fotos que estavam sendo feitas. Aquilo ali, cara, por um lado, foi muito legal esse contato primeiro profissional com a fotografia, né? Foi muito bacana, eu aprendi um monte de coisa ali. Mas, por outro lado, assim, eu vi que aquele tipo de fotografia não me interessava. Falei, pô, sabe, ficar fotografando carro parado num estúdio, sabe, o cara, o Amir era um gênio da fotografia publicitária, assim, sabe, passava horas para tirar um reflexo de um vidro, né, fotografar aquelas coisas, produto,
tudo muito milimetricamente medido, assim, perfeitamente. Nessa época não tinha Photoshop, né, cara? Era tudo resolvido no cromo mesmo. Não tinha chance de, sabe, de ficar refazendo a coisa 200 vezes, né? Então, por esse lado, foi muito bacana. Mas, por outro lado, eu falei, pô, eu não tenho nenhum interesse nesse tipo de fotografia. A fotografia, para mim, é uma coisa de expressão pessoal, que vinha lá do Cláudio Feijó, né? Falei, não, uma necessidade de eu me expressar como gente, né? Como pessoa e tal. Bom, nesse meio tempo aí, em 87, eu trabalhei lá em 87, no começo de 87. Chegou em julho, sei lá, no meio de 87, mais ou menos, eu fui para Belém passar umas férias. E aí, chegando lá, apareceu a oportunidade de trabalhar numa produtora de vídeo, que era a The Campus. Era uma produtora grande que tinha lá. Então, apareceu uma oportunidade de trabalhar lá como fotógrafo de making off, que era o cara que documentava tudo que a produtora fazia. E a produtora tinha dois clientes maravilhosos, que eram o Museu Geld e a FUNAI. Então, aí eu entrei na fotografia que eu achava que era legal de fazer. Comecei a acompanhar os antropólogos do museu que iam fazer pesquisa em comunidades indígenas, né? Algumas coisas da FUNAI também, e isso daí me interessou muito. Isso daí eu achei, pô, é isso que eu quero fazer da vida. Aí voltei para Belém. Tudo perfeito aí, maravilhoso. Só que aí eu já não me adaptava mais na cidade, né? Falei, puta, não. Eu já tinha morado aqui 3 anos em São Paulo. Falei, cara, Belém não é mais o meu lugar, né? Eu já não, meus amigos eram muito diferentes, tudo, né? Aquela coisa de final de adolescência ali, que a gente está procurando uma identidade. Meus amigos com outros interesses, eu já não estava mais me enquadrando ali naquela situação, né? E esperando uma oportunidade para voltar para São Paulo. Foi aí que surgiu na minha vida o Zoé, né? Numa desses trabalhos que a produtora fazia, a gente foi com o presidente da FUNAI na expedição de primeiro contato oficial com a etnia Zoé. E eu acompanhei essa expedição. Isso tudo mudou, né? Aí, pô, fiquei com material inédito na minha mão, e esse material, essa história é um pouco mais longa do que isso que eu estou contando aqui, mas esse material me proporcionou a possibilidade de voltar para São Paulo. Aí eu voltei, né? Comecei a visitar vários lugares aqui. Fui um dos lugares que eu não tinha nenhuma noção como que a imprensa funcionava, nem nada, né? E eu lembro perfeitamente que eu fui na revista Isto É, numa sexta-feira à tarde, que a revista já estava fechada, obviamente, né? E aí a Márcia Minilo, que é uma amiga querida até hoje, chegou e falou, olha, cara, seu material é muito legal, mas, a gente já fechou a revista faz tempo, não tem espaço para isso agora. Eu falei, cara, mas o que eu faço? Aí ela, muito gentil, falou, você tem que procurar uma agência. Vai na Angular, eu vou ligar aqui para o João Bittar, falar que você sai daqui e vai para lá. E beleza. E todos os lugares que eu visitava, as pessoas falavam, você quer vender? Quanto que você quer vender essas fotos? Eu falei, eu não quero vender nada, eu quero trabalhar. Eu quero um estágio, né? Como se isso não existia na fotografia, mas eu não sabia, né? Não, eu quero um estágio, quero trabalhar de alguma maneira e tal. E aí fui cair lá na mão do João, que me recebeu maravilhosamente bem. O João era uma pessoa assim, de um coração que eu conheci poucos na vida, né? Um mestre, na verdade, assim, na lida, não só da fotografia, mas da lida com as pessoas, né? Um cara muito carinhoso e muito democrático na troca de ideias, etc. Então, quando eu caí na mão do João, ele falou, pô, seu material é legal, a gente pode distribuir o seu material aqui.
Eu falei, cara, mas eu não quero isso, eu quero trabalhar. Eu quero um, eu quero um trabalho, eu quero voltar para São Paulo. Aí ele falou, cara, mas assim, eu não tenho trabalho para te dar, assim. Eu falei, cara. Aí ele explicou como é que a Angular funcionava, né? Eles eram lá os sócios e tinha os freelancers que ficavam lá correndo atrás das pautas e tentando vender suas imagens. Eu falei, eu topo. Aí ele me apresentou para o Egberto Nogueira, que também estava começando lá, né? Que atuava já nessa maneira. Ele falou, então você vai trabalhar, né, junto com esse cara aqui. Aí o Egberto me deu todo o beabá da coisa. Como é que O foi? Egberto começou basicamente nessa mesma época que você começou. Começou porque começou na mesma época que eu, na Angular também, um pouquinho antes. Que bacana, eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente Pô, uns anos Gilberto é atrás. incrível, cara. Figuraça, Eu não figuraça. lembro, acho que é Ima Fotogaleria que ele está Ima trabalhando. Fotogaleria, exatamente. Exato, mas muito querido. Muito, muito. É um grande amigo até hoje. Então, aí o João me colocou lá com o Egberto e falou: ó, ele vai te dar todo o beabá aqui, como é que ele trabalha, e tu vai fazer junto. E a coisa funcionava da seguinte maneira: a Angular tinha um Telex, a Angular era a correspondente do Correio Brasiliense aqui em São Paulo. A Angular tinha uma máquina de Telex que, naquele momento, era, vamos dizer assim, o centro de reportagem. Por ali chegavam as notícias, né? Que reproduzia o que estava chegando no Correio Brasiliense. E ali a gente fazia uma seleção, nós mesmos, assim, ó, vai acontecer isso, isso. A agenda era a eleição, né, de 89, tinha muita pauta de política e economia, que era a especialidade da Angular, e ali a gente fazia uma seleção e ia nas pautas, né, e fotografava e voltava para Angular. Quando o Joãozinho já tinha ido embora, a gente mesmo revelava os filmes, enfim. E era muito legal porque a gente cumpria o processo inteiro, né, de uma reportagem. Como a gente não era repórter de jornal, a gente não tinha quem acompanhasse a gente, né? Então a gente cumpria todo esse processo de identificação das imagens, o que tinha acontecido naquele lugar, e depois ia tentar vender essa imagem para um eventual cliente. O que aconteceu? E a gente conseguia emplacar muita foto nessa época, tanto eu quanto o Egberto e o Cláudio Rossi também. O Cláudio Rossi já era um fotógrafo mais experiente, que além dessa lida aí, já fazia a parte mais institucional da Angular também. Por que a gente conseguia emplacar tanta pauta, tanta foto nos jornais, né, no Estadão e na Folha, no Jornal do Brasil na época? Porque primeiro, a gente só tinha uma pauta, que era aquela, a gente chegava muito antes de todo mundo e ia embora depois. Então a gente sempre tinha uma foto que os outros não tinham. Famosa história dessa toda, o Egberto era o único cara que tinha foto no escândalo do governo Collor. O único cara que tinha uma foto do Collor com o PC Farias era o Egberto. Por quê? Ninguém sabia quem era o PC Farias, tá? Não é que ele foi lá e falou, não, ó, vamos atrás desse cara aqui. Não, mas o João sempre dava aquela orientação para a gente. Falou, ó, não fica focando só no candidato. Tem que fotografar o entorno dele, tem que fotografar as pessoas que estão do lado dele. Mesmo que a gente não saiba quem é, depois a gente vai atrás, que essas pessoas... Então, a gente sempre fazia uma foto mais aberta, né? E numa dessas fotos abertas, o Egberto tinha uma foto do Collor com o PC Farias, que foi a foto que fez o registro fotográfico dessa conexão, foi ele que fez. Ninguém tinha esse registro, nenhum jornal, porque o cara ia, né? Bom, quem trabalhou em jornal sabe como é que é. Tu sai do jornal com 2, 3, 4 pautas, né, na mão. Aí o cara vai lá e resolve aquilo que tem que resolver e corre para outra. A gente não tinha esse compromisso, né, de fechamento de jornal nem nada. E uma outra curiosidade legal dessa época também é que a gente sempre ia em dupla para as pautas, porque um ia fazer cor e o outro ia fazer PB. Os jornais eram todos preto e branco e as revistas eram coloridas.
Então a gente ia junto, porque tinha cliente revista e tinha cliente jornal. Então a gente sempre sorteava, né? Eu gostava sempre mais de fazer o preto e branco, o Egberto também. Então a gente ia nas pautas e ficava, não, bom, o PB faço eu, não, faço eu, não, faço eu. Aí, pum, sorteio toda vez. E era um fazia uma coisa, o outro fazia outra. E Que nesse. interessante isso. Eu não sabia que era feito assim. Eu imaginava. O Cadão havia me dito uma época atrás, mas o Cadão é das antigas, né? Que ele andava Sim, com uma sim, máquina a sim. cor e uma máquina PB. Mas então, mas o Cadão já é o Cadão, né? A gente era dois moleque, bicho, que não imagina. Com uma máquina só a gente já se amarrava todo, imagina com duas, né? Não... Cadão é um gênio da fotografia. Não era o nosso caso, né? A gente era um moleque ali tentando se colocar e tal. Então, e aí, durante a eleição de 89, eu e o Egberto, a gente conseguiu publicar muita coisa, né? Tanto na Folha, quanto no Estadão, no próprio Correio, no Jornal do Brasil e tal. E aí começaram a aparecer as oportunidades daquilo que eu sonhava em fazer, que era trabalhar num grande jornal. A minha primeira oportunidade foi cobrir férias na Folha de São Paulo. Eu fui lá cobrir a primeira entrada, fui cobrir férias ainda em 89, eu acho. Fui cobrir férias lá e aí deu certo a minha cobertura e aí eu fui ficando lá cobrindo férias, sabe? Saía um, eu ficava, saía outro, eu ficava. Fiquei lá, sei lá, uns 4, 5 meses. E aí o chefe, nessa época, eu acho que ele não ia muito com a minha cara, mas me deixava lá, sei lá. E eu vi que começaram a pintar umas vagas e ele contratar outras pessoas e não me contratava. Eu falei, pô, esse cara não vai me contratar aqui, né? E aí, numa dessas, aí, um dia eu tô lá na Folha ainda, o Marçal Goto tinha saído da Folha, tinha ido pro Estadão, me ligou e falou assim, ó, vai pintar Tava acabando uma cobertura de férias minha na Folha, e falou, vai pintar a cobertura de férias aqui no Estadão. Eu falei, beleza, eu tô dentro. Fui pro Estadão fazer a mesma coisa que eu estava fazendo na Folha. Nesse meio tempo, o Estadão estava em plena reformulação, assim, coordenada pelo Hélio Campos Melo, né? Que é outro que você entrevistou, que esse também foi o outro grande chefe que eu tive na vida, assim. Ele e o João são responsáveis por, sei lá, 99% do que eu consegui na minha vida profissional, eu diria, porque foram os caras que me deram oportunidade. Eu acho que o vídeo dele vai no ar hoje. Eu estou trocando mensagem com ele aqui pelo Instagram para a gente Pô, o combinar. Hélio virou um querido amigo também, gente Muita gente finíssima. boa. Então, né, nessa época estava rolando uma reformulação no Estadão, né? Estavam demitindo os fotógrafos mais antigos e contratando uma galera nova e tal. Aí o Hélio não me conhecia, obviamente. Eu lembro que assim, o Hélio ligou para o João Pitar, pedindo para ele indicar. Ele falou: estou com 2 vagas aqui no Estadão, queria me indica alguém aí para essas vagas. Aí o João falou: pô, tem um moleque aí que está aí já no Estadão, pô. Como é que tu não sabe, né? Aí, e tem o outro Egberto aqui, que o Egberto não quis sair para cobrir férias de jornal, ficou lá na Angular. E aí o João me indicou, aí o Hélio um dia me chamou lá e falou, meu, você está contratado. Eu falei, como assim, né? Ele falou, não, o João Bittar mandou eu te contratar. Eu falei, pô, tá, beleza, né? E entrei lá, aí fui contratado no Estadão, cobri férias lá, sei lá, 2 meses e fui contratado. Para mim foi maravilhoso aquilo, né? Pô, consegui tirar meu MTB, me sindicalizar, etc. E virei fotógrafo de um jornal que era um dos grandes jornais do país. Maravilha. É isso. O meu começo de vida foi esse aí. Que maravilha, Rogério. Pô, é bastante coisa já. Tem bastante coisa para a gente conversar. Eu queria te perguntar, Rogério, tu que participaste desse período da agência Angular, Angular.
E existiam outras, né? F4, Sim, Ágil, tinham tinham várias. É. várias. Eu queria te fazer uma pergunta, não sei se você vai ter essa resposta, mas me diz a tua opinião, inclusive. Nos anos 90, essas agências elas começaram a fechar, né? Elas acabaram parando de atuar. Tu sabe me dizer por que que aconteceu isso? O que que tu acha que aconteceu nessas agências? E foi quase em todas, né, durante os anos 90. Cara, olha, eu acho que eu não tenho uma resposta assim muito precisa. Acho que são vários fatores, né? Eu acho que teve uma coisa assim, os jornais todos da época é, investiram muito em montagem de grandes equipes de fotografia, né? Eu acho que isso ajudou a esvaziar os jornais e as revistas, né? A Veja tinha uma equipe grande, o Estadão tinha equipe grande, a Folha, o Globo, o próprio Jornal do Brasil, o Correio Brasiliense, os grandes jornais todos começaram a investir mais na fotografia, né? Investir na fotografia como reportagem mesmo e criar grandes equipes, né? Com bons profissionais, com profissionais jovens também que sempre trazem um sangue novo ali para aquele projeto. Eu acho que isso ajudou a esvaziar. Eu acho que e aí, cara, eu acho que é coisas de, sei lá, de projetos de sociedade mesmo, né? Das dificuldades que as relações interpessoais ali, cada um acaba tendo um projeto diferente e aquele projeto único que unia aquelas pessoas acaba se esvaziando. Eu passei por um processo desse já no ano 2000, quando eu ajudei a criar o Photosite, que era um projeto semelhante a esse, né, dos anos 80, 70, 80, da criação das grandes agências, né, F4, da Folha, um pouco inspirado nessa coisa, né? E eu, o Marcelo Subia, o Pisco Delgado e o Adi criamos o Photosite, que foi a primeira agência de fotografia 100% digital do Brasil, que bem no boom da internet, né? Então a gente tinha muitos clientes de internet na época. E assim, foi muito bacana, só que assim, eu sempre tinha foco na reportagem. E a ideia do Photosite inicial contemplava essa coisa de fazer reportagem de mais fôlego, né? Uma documentação mais extensa sobre qualquer assunto. E isso acabou ficando no meio do caminho, engolido pelos clientes que cobravam muito da gente e o hard news, a fotografia do dia a dia, que era o que a gente fazia nos jornais. Eu não queria fazer isso mais. Falei, cara, não, eu saí de um jornal, né, eu saí da Folha, no caso, né, onde eu tinha, né, férias, 13º, plano de saúde. Saí de lá porque eu não queria mais fazer isso, vim trabalhar num lugar onde agora assim, eu sou o patrão, né, o dono. Não tenho mais 13º, plano de saúde, férias, nem tenho que pagar isso para o terceiro, aí não quero fazer, pelo menos eu quero fazer uma coisa diferente, né? Não repetir aquela estrutura que era mais ou menos o que estava acontecendo, na minha opinião, e eu acabei saindo. A gente é amigo até hoje, a gente não teve nenhuma briga societária, foi uma questão de projeto mesmo, né? Assim, de desencontro de projetos. Tinha um projeto inicial que acabou não vingando e cada um foi cuidar da sua vida, né? No caso, eu fui cuidar da minha, que fui o primeiro a sair. Eu acho que isso pode ter acontecido, eu não estou dizendo que foi isso, porque eu não sei, que eu nunca fiz parte de nenhum desses grupos, né? Apesar de ter me inspirado muito neles. Mas eu acredito que tem isso também, além dessa coisa que eu te falei, das montagens de grandes equipes em jornais, etc., no investimento na fotografia que a grande imprensa fez nos anos 90, muito grande, né? Eu acho que os projetos pessoais foram separando as pessoas mesmo, que é natural, né, cara? É natural mesmo. E antes de tu chegar no lugar que tu está hoje, Rogério, eu acredito que tu deve ter consumindo bastante fotografias e outras imagens de outras pessoas, né? Eu queria que Sim. tu comentasse um pouco quais eram as tuas primeiras referências,
as primeiras fotos ou pinturas ou imagens que tu viu, que tu lembra, assim, que te marcou de alguma forma no início da carreira e até hoje, pessoas que tu tá ainda consumindo esse tipo de imagem? Cara, então, eu sou lá em Belém, assim, tem um fotógrafo que para mim foi minha primeira referência como fotógrafo profissional, que é o Luiz Braga, né? O Luiz Braga, meu, é um cronista da vida idílica da Amazônia, né? Fenomenal, assim. Então ele foi minha primeira referência imagética, assim, profissional, foi o Luiz. Mas como eu tinha, o Luiz não é um cara da imprensa, né? Ele tem um trabalho muito mais poético, né? Muito mais onírico assim sobre a Amazônia do que o, a questão jornalística mesmo, que era uma coisa que me interessava. Se for pegar o trabalho do Luiz, assim, não tem o trabalho maravilhoso dele, mas ele nunca focou em nenhum problema, né? Não tem trabalho, sabe? Exploração de madeira, queimada, o boi, não tem nada disso, não tem nenhum trabalho polêmico da Amazônia, assim. O trabalho dele está muito voltado muito mais para a cultura amazônica ali, aquela coisa mais onírica da Amazônica e bonita e maravilhosa que é da Amazônica, coisa que ele faz com maestria como ninguém faz, né? Mas ele não tinha esse lado jornalístico, vamos dizer assim, que me interessava muito. Fora ele, assim, como eu te contei, né, meus pais foram morar fora de Belém. Então eu lembro que todo sábado de manhã eu ia no único lugar de Belém que vendia os jornais daqui do Sul Maravilha e as revistas. Eu esqueci o nome até estava lendo um livro do Edir Augusto esses dias, que é um escritor paraense, e ele fala da banca, o Altino, eu acho, se eu não me engano, que era a banca de jornal da Praça da República e era o cara que recebia esses jornais lá. Eu lembro que eu vinha do Lago Azul, lá de Ananindeua, onde meus pais moravam, vinha sábado de manhã até Belém, parava na banca e comprava todas as revistas que o meu dinheirinho alcançava ali. Então, comprava, sabe, Isto É, Veja, o Jornal do Brasil, Folha de São Paulo, o Estadão, tinha outras revistas na época, tinha a revista Afinal, essas revistas mais voltadas para notícia, né? E aí eu ia para casa, ficava folheando, ficava me imaginando, falei, pô, um dia ainda vou publicar uma foto num lugar desse aí, né? Então, as minhas referências eram essas, era o João, era o Hélio Campos Melo, era o Rogério Reis, o Juca Martins, a Nair, né? O Delfim, essas pessoas que publicavam fotos nesses lugares, né? O João Farcas, enfim, os fotógrafos que trabalhavam na imprensa. Essas eram as minhas referências de começo de carreira profissional, porque era isso que eu queria fazer. Agora, obviamente que eu também tive contato com grandes fotógrafos, né? Que eu sempre, o Sebastião Salgado, que hoje em dia sou um crítico ao trabalho dele, não a ele, porque a ele eu não conheço pessoalmente, mas foi um cara importantíssimo no meu começo de carreira como referência. Sebastião, Cartier-Bresson, obviamente, Kudelka, enfim, todos esses grandes nomes aí da fotografia foram de alguma maneira referência para mim. Mas eu nunca tive assim, não tenho até hoje sabe, um ídolo assim, né? Nossa, esse é o cara que é o fotógrafo que eu quero seguir. Eu nunca tive isso assim, nunca me prendi a um nome. Tem vários que eu admiro, muitos conhecidos, outros nem tão conhecidos assim, colegas que eu vim trabalhar junto, que para mim foram referência, né? Na Angular, o próprio Egberto. O Egberto é um puta fotógrafo, né? O Cláudio Rossi, o João, o Wagner Avancini, a Cristina Vilares, as pessoas que trabalhavam mais de perto comigo, que tinham trabalhos já mais, como é que eu posso dizer assim, com mais experiência, foram referência. Quando eu fui trabalhar na Folha,
tinha o Jorjão, Luiz Murausca, Matuíte, enfim, Seu Nascimento, Juan Esteves, depois no Estadão, Luiz Prado, Sérgio Amaral, né, Lulude. Então, essas pessoas que me ajudaram a formar o meu caráter visual, vamos dizer assim. Porque são pessoas que de verdade me inspiraram profissionalmente mesmo. Então, sabe, pegando um pouquinho de cada um, assim, o Chico Ferreira, o Chico Ferreira é um fotógrafo maravilhoso, cara, incrível, né? Não só fotógrafo, como uma pessoa muito bacana também. Então, essas pessoas, assim, você pegava um pouquinho de cada um ali, né? O Chico pela ousadia, o Luiz pela paciência da fotografia, né? O Amaral pela sofisticação do olhar, o Jorjão pelo oportunismo fotográfico, oportunismo no bom sentido, obviamente, né? E os meus próprios colegas de geração mesmo, né? O Pisco, o Adi, o Marcelo, Adriana Zebrowska, que virou um monstro da fotografia, o Lalo de Almeida. Então, pô, eu realmente, cara, participei de uma geração que foi pródiga, assim, de talentos, né? Muita gente bacana, porque aquilo que a gente estava falando antes, os jornais na década de 90, 80, 90, investiram muito em formação de grandes equipes, né? Então, isso a gente já estava cercado ali de grandes profissionais, né? Não só na nossa própria redação, quanto na redação concorrente. E na época tinha muito isso, né? Assim, tinha uma competição, né? Você ia na pauta, né? Você estava lá no Estadão, ia na pauta, encontrava lá um repórter, um fotógrafo da Folha. Você dizia, pô, meu, tem que fazer uma foto melhor que esse cara. Tinha isso, tinha essa competição. E era uma competição estimulada mesmo, assim, né, dentro da redação. Isso era legal. E chegava no outro dia, você pegava o jornal, via a foto do cara, via a sua. Isso tudo, né, eu acho que foi uma época muito fértil assim da fotografia no Brasil. Hoje mudou muito. Eu não sei como é que funcionam as redações, né? A última vez que eu entrei numa redação, acho que foi na Folha, faz muito tempo, já, sei lá, uns 10 anos. Cara, eu achei aquilo tudo muito deprimente, sabe? Não tinha ninguém, cara. Tudo vazio, cada um no seu computador, né? Ali. Pô, eu achei aquilo meio. Falei, cara, não pode. É difícil sair alguma coisa boa daqui, né? Na nossa época, não, cara. A gente chegava, tinha, sabe, a conversa fluía, tinha um mesão ali, tinha as pessoas mais. Isso que eu estou falando, tinha. Você sempre tinha uma referência. Quando você entrava garoto num jornal, você sempre tinha uma referência mais velha que você, com muito mais experiência que você, né? E isso acabou. Hoje em dia as redações têm um grupo de garotos lá. Não tem, né? Eu acho que nem grupo tem mais, sei lá, deve ter meia dúzia de fotógrafos lá, mas são todos da mesma geração. Eles não têm uma inspiração ou uma referência profissional próxima. O cara, obviamente, todos têm as suas referências, mas não a referência que você vai lá tomar um café com o cara, descer na calçada, fumar um cigarro, falar uma bobagem, e daí é que surgem, né, dessas conversas, sei lá, despretensiosas, surgem ideias, né, cara? Surgem informações. Pô, eu lembro na Folha, no começo, lá quando eu ia cobrir férias, eu entrava muito cedo. E eu entrava com o seu finado José Nascimento, que era um fotógrafo do Última Hora, que sobrou para a Folha. Pô, esse cara fotografou o Silvio Santos, Kroner, na noite de São Paulo. Fala sério, né, bicho? Então você tá ali, cara, sabe? Baita referência, né? Puta referência. Você tá lá do lado de um cara, né? Você tá ali fumando um cigarrinho com ele, tomando um café com ele. Um cara que tem a história gigantesca dentro da fotografia, né? O cara que fotografou o Pelé, moleque, né? Pois é, Cobriu coisas você, importantes. Enfim.
Sim. Eu acho que isso foi fundamental na formação, acho que não só minha, mas de toda a minha geração de fotógrafos, assim. Com certeza. Eu ontem estava tendo uma conversa com o Zeca Araújo e tudo isso que você está me trazendo é. O Zeca, quando conversou comigo, trouxe um caminhão de referências Pois do é, passado. Ele foi fotógrafo da Cruzeiro, né? exatamente, cara. E uma das coisas que eu lembro que eu comentei com ele, ele fez questão de fazer uma fala bastante crítica quanto a isso, e eu queria te perguntar, mais para a gente pensar sobre isso, qual que é a tua visão? As referências que tu trouxe, basicamente, são homens fotógrafos, né? E isso é algo do próprio meio, é um meio que lá, o próprio Zeca falou, um meio extremamente machista nos anos 60, e isso aí Muito. foi se alongando. Então, eu queria saber, tu acha que chegou a haver algum tipo de mudança? O que tu pode falar sobre isso? Eu acho que teve uma mudança nesse sentido muito boa. Cara, eu lembro no meu tempo de redação, por exemplo, futebol, que era uma pauta legal, né? Que era uma pauta que publicava muito em jornal, assim. Mulher não fazia futebol, cara. Né? Simples assim. Tipo, não, se não é coisa de mulher, pô, é coisa ridículo, né, cara? Entendeu? Pauta mais, sabe, corpo a corpo, aquelas coisas de muvuca, e tal, isso daí tem que mandar um cara lá, que a mulher não vai aguentar o tranco. Cara, pô, mas a Marlene Bergamo aí, entendeu? Como não, né? Lulude, Mônica Zarati, sabe? Quantas dessas mulheres incríveis aí, que estavam Nair mais para trás, né? A Rosa, né? Paula Simas, Cíntia Brito, pô. Então, cara, eu acho que realmente o Zeca tem razão. Existia, era, eu acho que até é ainda, né? Era um meio bastante machista, assim, né? Como as mulheres de hoje gostam de dizer, os esquerdomachos, né? Todo mundo de esquerda ali, com posições progressistas, mas quando chegava na hora do vamos ver ali, pintava aquele. Eu acho que até, certamente, eu devo ter tido alguma atitude machista nesse período aí. Não dá para voltar para trás para consertar, o que dá é para consertar daqui para frente, né? Aprender a se relacionar com essa situação, né? E respeitar a mudança, que é necessária. Né? De fato, eu acho que isso melhorou muito. Né? Hoje as mulheres se organizam, né? Tem grupos de fotografia de mulheres. Eu acho muito positivo isso, cara. Acho sensacional, acho maravilhoso. Outro dia até teve uma Mamana, eu acho, Mamana, que é um grupo criado por umas jovens fotógrafas, todas excelentes, a Nayara Jenkins, a Isis Medeiros, eu não lembro exatamente o nome das outras, eu lembro essas duas que eu conheço. Criaram esse grupo, fizeram um manifesto maravilhoso, né, na internet aí, que eu assinei, achei isso sensacional, muito bacana mesmo. Eu acho que o caminho é por aí. E não acho que só mulheres, não. Eu acho que as outras minorias, vamos chamar assim, não sei se é esse o termo correto, deveriam se organizar e ocupar seus espaços mesmo, entendeu? Existem hoje na causa que eu atuo mais de perto, que é a causa indígena, tá cheio de fotógrafo indígena incrível. Tem o Camille Kamikiaki Sede, tem o Edgar Canaicon, tem outros. Né? Eu acho que essas pessoas deviam se organizar, né, mesmo, e tomar conta, né, da sua própria pauta. E entender também que os outros de fora, que não são da etnia ou do movimento negro, que cobrem ou se interessam por esse determinado assunto, entender o que de fato essas outras pessoas que se envolvem nesses assuntos, o quanto que elas estão interessadas e comprometidas com a causa e o quanto que elas usam aquela causa em benefício próprio. Essa diferenciação, eu acho que é importante de ser feita, porque senão joga todo mundo na mesma latrina. Entendeu? O cara é branco, já é
já está ruim para ele. O cara é branco, não tem que fazer nada sobre índio, sobre negro. Eu falei, cara, não precisa ser índio para fotografar a causa indígena. Precisa ter compromisso com a causa indígena. Não precisa ser negro para fotografar, né, o racismo. Você precisa ter compromisso, de fato, com aquela luta antirracista. Não se aproveitar dessa luta para se autopromover, que eu acho que acontece bastante, tanto num sentido quanto no outro. Você não precisa ser mulher para fotografar a causa feminista, mas você precisa estar envolvido naquela causa, de verdade. Né? Eu acho que as pessoas que têm o lugar de fala, né, nessas causas, eu acho que elas têm que identificar os que não têm o lugar de fala, entre aspas, assim, né, mas que estão interessados de fato nessa causa e abraçar essas pessoas, porque soma na luta, entendeu? E tirar os outros, tirar não, mas ignorar os outros que estão ali para se autopromover, que é o que acontece bastante, de verdade, a verdade é essa. Bacana, obrigado pelo teu comentário. Muito interessante. Eu não havia pensado em algumas coisas que tu me trouxe e contribuiu muito, assim. Rogério, eu queria dedicar um tempinho para tu lembrar um pouco como que foi a cobertura da eleição de 89. Foi algo assim, já no começo da tua carreira e tu deve ter participado e lembra de algumas situações interessantes daquele período? Cara, minha memória é péssima, não? Não, mas, cara, ó, era aquilo que eu estava te falando lá no começo. Foi a primeira eleição livre, né, pós-ditadura, né, a primeira eleição pluripartidária, né, onde saiu de Arena e MDB e entraram os outros partidos, né, tanto na direita quanto na esquerda. A cobertura, não existia assessoria de imprensa praticamente, né? Não era uma coisa como é hoje, né? Hoje, sei lá, eu não sei porque eu não cubro mais isso, mas pelo o resultado que eu vejo, é que nem jogador de futebol, né? Só tem foto dos caras com um painel de patrocínio atrás, né? Na nossa época que cobria futebol, você ia, né, no treino, tomava água com o jogador, você tinha outras oportunidades de construção de imagem. E eu acho que, voltando para a eleição, a mesma coisa. A gente fazia o corpo a corpo com os candidatos ali, né? Os candidatos não tinham nem, a maioria deles não tinha nem o fotógrafo oficial que hoje tem, que é justo que tenha, né? Para ter aquela leitura do próprio candidato. Então, a liberdade que a gente tinha na construção imagética daquela eleição era muito maior do que é hoje. Né? Não tinha o tal do photo opportunity. Né? O photo opportunity é na hora que você está lá, que o cara chegou, desceu do carro até a hora que ele entrou no carro para ir embora, o pau cantava. Entendeu? Então você tinha que estar ali ligado o tempo inteiro. Outra coisa, ligado, mas ligado observando, porque também você não é hoje você enfia um cartão de 128 mega na câmera e tem lá 1 milhão de cliques para dar. Naquela época eram 36, negão. Entendeu? Até trocar para outros 36, que demorava ali, né? Tinha que ter uma habilidade na troca para você ser rápido. Então você tinha que, assim, selecionar muito mais a imagem impactante, em vez de sair apertando o dedo e depois ir editar no computador. Então tem isso, né? Essa diferença é muito grande. Parece que não, mas ela é muito grande mesmo. Então eu acho que essa coisa, mudando um pouquinho de assunto, mas essa coisa que a fotografia digital trouxe para o próprio fotojornalismo, eu acho que tem um prejuízo da contemplação e da observação do objeto que você está fotografando. Seja ele política, economia, paisagem, meio ambiente, seja lá qual for. Né?
Hoje em dia você sai, neguinho sai apertando o dedo para todo lado e depois vamos ver o que acontece. Né? Antigamente não, cara. Você tinha, né? Primeiro que você não tinha uma infinidade de filmes assim para trabalhar. Vamos dizer, sabe, na melhor você sai com 20 filmes. Que são 20 filmes? São vezes 36 e mais, são 600 fotos. Pô, 600 fotos hoje você faz 5 minutos de fotografia digital. Então eu acho que essa perda do poder de observação e de análise daquilo que você está fotografando foi uma das mudanças mais radicais que teve nessa passagem do analógico para o digital. Né? E enquanto mais a tecnologia avança, né, os cartões vão ficando mais rápidos, as câmeras vão ficando mais rápidas, os celulares mais poderosos, mais imagens se produz e menos se observa. Você chegou a pegar a transição do analógico para o digital na Agência Estado ou foi em outro momento? Na Folha. Como é que foi isso, no primeiro contato que tu teve com a foto digital? Cara, o primeiro contato que a primeira câmera digital que chegou na Folha, eu acho que foi em 93, eu não sei exatamente a data, assim. Era uma câmera da Kodak, era um projeto da Kodak desenvolvido junto com acho que era a AP. Era um trambolho desse tamanho, pesadíssimo, um CCD, um mini CCD, que era uma coisa, um quadradinho desse tamanho, o visor da câmera 35, que já é pequeno, né? Ele era reduzido para praticamente o centro do foco, ou seja, aquilo era um inferno para fotografar. Custava uma fortuna, usava-se muito pouco. Por que se usava o digital nessa época? Para prorrogar o fechamento do jornal. Então, era assim, as coisas que aconteciam mais no final do dia, né, que eram importantes, uma cobertura de presidente da República, uma entrevista de ministro, que ia acontecer mais tarde, permitia ao fotógrafo se estender mais na pauta. Um jogo de futebol de noite. Então, era isso. Mas, assim, tecnicamente, era um desastre aquilo lá. Era um horror. Eu tenho fotos até hoje, assim, eu lembro, fui fotografar um show do Rolling Stones. Aí no Ibirapuera, não no ginásio, mas no estádio que o Dória agora quer botar no chão aí. E eu lembro que eu fui com a câmera digital, né, da Folha, com o telefone, fazer uma transmissão de celular, com computador, tudo já era uma coisa meio... Não era transmissão de celular ainda, não. Eu sei que chegou na hora, eu fotografei as 3 músicas ali, eu tinha muita foto, e saí para transmitir, e deu algum pau no computador que não funcionou. Na linha telefônica, na verdade, que estava disponível ali. E aí eu corri para a casa do João Bittar, que morava na época ali perto do Ibirapuera, e a gente conseguiu fechar o jornal de lá. Mas eu lembro que os outros fotógrafos que estavam na cobertura ali, que não tinham câmera digital, eles tiveram que, como o show atrasou, eles tiveram que fotografar menos de uma música, porque tinham que sair correndo para a redação ou mandar o filme pelo motoboy. Enfim, o cara teve muito menos oportunidade do que eu, que estava com câmera digital, que pude fotografar umas 2, 3, 4 músicas ali. Entendeu? Então, essas possibilidades, essa possibilidade que, no começo, foi o que o digital te proporcionou no jornal. Agora, técnica, acho que nem existia nem a linguagem do megapixel, né? Era uma coisa, a imagem tecnicamente, elas eram muito ruins, né? Você precisava estar numa condição de luz muito favorável para sair alguma coisa que prestasse dali. Era isso. Agora, junto com o digital, dentro da Folha, teve o processo da mudança do jornal do preto e branco para colorido, né? No começo eram só a capa e as capas de caderno, que eram cor, e o miolo era todo preto e branco.
e depois o jornal todo colorido. Essa mudança foi radical ali, foi grande, porque a gente começou a fazer uma coisa que para o preto e branco era muito ruim, porque a gente começou a operar filme negativo cor. E era dali que saía tudo. Negativo cor não tem preto, cara. Entendeu? Nem branco, é tudo cinza. Então, Sim, é uma mudança radical, né? a mudança era radical, porque tinha que aproveitar a mesma matriz, né, para fazer as duas coisas. Para o cor funcionava, mas para o preto e branco virava um pastel. Aí a gente tinha que começar a resolver tecnicamente isso, entendeu? Isso foi uma encrenca ali. Eu lembro perfeitamente disso aí. E aí começou a gente também a brigar na redação e dizer, pô, não, mas a pauta é capa, se não é capa, vamos preto e branco, pô. Né? Tinha essa briga dentro do jornal ali. Mais Mas foi prática de fotografar, né? mais E prático de fotografar, exatamente. teve um momento no início dos anos 90 que você foi para fazer um trabalho de documentação na Amazônia e no Caribe, né? Então, quando eu saí do Estadão, eu trabalhei 2 anos no Estadão, né, como contratado. E aí, puta, eu tava legal ali, mas não. Eu tava num momento de vida pessoal, assim, meio difícil. Tinha uma namorada, tava me separando de uma namorada, que era uma coisa meio que não estava legal. E mesmo profissionalmente dentro do jornal, estava um pouco desgastado ali, não tava mais. Estava muito legal a relação com os amigos lá que eu tinha lá dentro, mas não estava fluindo, né? E aí eu resolvi, falei, cara, eu preciso sair daqui. Mas não tinha o que fazer também. Aí, aí comecei a namorar uma outra menina, a Flávia Varela, que na época era da Folha, que também estava passando por um período difícil, como eu. E aí a gente um dia, em casa ali, disse, meu, vamos sair fora, né? É moleque também, né, cara? Moleque tinha 25 anos, sei lá, 26 anos. Moleque faz essas coisas, né? Não tinha filho, não tinha nada, não tinha nenhum compromisso, não tinha. E aí a gente falou assim, pô, vamos fazer uma viagem, né? Quanto será que a gente tem de grana? A gente começou a fazer uma conta, ó, se eu for demitido, tem um fundo de garantia, tem o carro para vender, tem mais não sei o quê. Vamos juntar as economias e vamos sair fora. Beleza. Aí a gente saiu vendendo tudo que tinha, transformei a minha vida numa mochila com meia dúzia de roupa e numa bolsa de equipamento e num monte de filme que eu consegui comprar. Isso foi em 91. Foi 91 para 92, exatamente. E a Flávia fez a mesma coisa. E aí a gente pegou um carro aqui em São Paulo. Falei, vamos para Belém. Lá tem um monte de coisa para ver. A gente sai, faz uma viagem pela Amazônia e depois a gente decide o que vai fazer. O nosso único objetivo final era que a gente queria ir para Cuba. Como que a gente ia chegar lá, a gente não sabia, mas a gente tinha que chegar lá porque eu tinha uma vontade, né, assim, de adolescente, do livro do Fernando Moraes, A Ilha, aquele diário socialista. Eu quero ver como é que essa porra funciona, se funciona de verdade mesmo. E a Flávia também tinha o mesmo objetivo. Então a gente saiu fora, passamos, cara, a gente ficou um ano e pouco viajando. E a gente foi de carro até Belém, largamos o carro lá e de lá a gente saiu fora. Pegamos um barco, cruzamos o rio Amazonas até Manaus, depois a gente foi subindo até a Venezuela, viajamos lá por Manaus, viajamos pelo interior, a gente fez uma viagem grande, sei lá, passamos uns 3 meses na Amazônia. Aí depois a gente subiu de carro de Roraima para Santa Helena. Na época era uma viagem, hoje em dia é uma viagem de, sei lá, 3, 4 horas. Na época a gente gastou umas 12, sei lá. Na época, para você ter uma ideia, para ir de Santarém para Alter do Chão, que é um dos lugares que a gente foi,
A gente gastava umas 4 horas. Hoje você chega lá em 40 minutos. Né? Porque não tinha, a estrada era ruim, não tinha ponte. Os ônibus para atravessar os riozinhos ali, era tudo muito ruim. Então a gente cruzou 10 ilhas do Caribe até chegar em Cuba. Quando a gente chegou em Cuba, foi muito doido, cara, porque a gente a gente tinha umas referências para procurar umas pessoas lá. O pai da Mônica Zaratini tinha sido exilado lá em Cuba. Quando eu saí daqui, que eu tinha saído do Estadão, a Mônica falou: pô, você vai procurar uma namorada que meu pai teve lá em Cuba, que é uma pessoa muito legal. Eu queria que você levasse umas coisas para ela, porque ela está em dificuldade. Eu falei: cara, Mônica, eu não sei quando que eu vou chegar em Cuba. Me dá um dinheiro, né? Você quer mandar um dinheiro para ela? Me dá aí uma grana que você quiser, sei lá. E chegar lá, eu compro, né? Antes de ir para lá, ou lá, eu compro o que for necessário, porque eu não vou carregar sabonete um ano da minha vida. Aí eu lembro, a Mônica me deu $100, que era para eu levar para ela. E aí a gente chegou lá em Cuba, eu e a Flávia, e tinha um outro cara lá que era o Tony. Eram 2 pessoas que a gente tinha contato lá em Cuba, que era um produtor do ICAIC, né, do Instituto de Cinema Cubano, que a Mônica Bergamo, irmã da Marlene, colunista da Folha hoje, tinha recomendado, porque ela já tinha ido para Cuba com o Humberto Werneck, e esse cara tinha ajudado muito eles lá. Então, eram esses 2 contatos que eu tinha. E o que eu tinha de contato era o telefone dessas pessoas. Não tinha celular, não tinha nada disso. Né? Tinha um número de telefone lá. Eu e a Flávia chegamos em Cuba e aí a gente foi direto para um hotel. E, cara, largamos nossas coisas, fomos dar uma volta na rua. E, assim, a primeira cena que a gente presenciou em Cuba foi uma coisa muito dramática, né? Imagina só, estava com todo aquele ideário socialista na cabeça, igualitário, caralho, né? A gente desce no hotel, sai na rua, quando a gente volta, tem um casal jovem com uma criança no colo, aos berros, e a mãe desesperada, uma cena grotesca mesmo, assim, dramática. Aí eu me aproximei, né, com o meu portunhol fluente ali, fui perguntar, eu e a Flávia, falei, como é que a gente poderia ajudar eles? Falou: a gente pode ajudar de alguma maneira e tal. Aí ela falou: olha, pode, porque o meu marido estava na fila da Copélia, que é aquela uma sorveteria muito conhecida em Cuba, e que na época tinha uma fila para cubano gigantesca e para turista não tinha fila. Ela falou: o meu marido ficou na fila da Copélia para comprar um sorvete de creme para derreter, para dar leite para minha filha, porque não tem leite. Só que quando ele não conseguiu, vocês podem conseguir? Eu falei: pô, é para já, né? Saí correndo, o hotel era perto, saí correndo, fui lá até a Copélia, comprei lá 5 copinhos de sorvete de creme e voltei de volta, né, para o hotel, entreguei na mão da mulher e ela me agradeceu, incrível. Aí eu olhei para a Flávia e falei: cara, tá acontecendo alguma merda aqui, cara. Não é, não é possível, né? Cara, ter que derreter sorvete para dar leite para uma criança. Que porra é essa? E aí ficamos com aquele negócio na cabeça, né? Falei: ó, alguma coisa está acontecendo aqui. Aí ligamos, né, para o Tony e para a Nilda. E a Nilda foi super receptiva, veio até o hotel, a gente saiu para conversar e aí ela deu todo o beabá para a gente. Disse: olha, Cuba está passando por um momento muito difícil, a gente está com racionamento de comida, racionamento de energia, a coisa está muito feia aqui, eu não sei se vocês vão se divertir nessas férias. Eu falei: olha, não sei se... Talvez a gente não se divirta como férias, né? Porque era o que a gente estava... Até então era o que a gente estava vivendo, né? No Caribe, estava tudo bacana, fazendo umas fotos bonitas, na Jamaica,
fumando os baseados, ouvindo reggae, em Trinidad e Tobago, né, naquelas ilhas maravilhosas do Caribe. O clima da viagem, sei lá, os últimos 4, 5 meses de viagem era isso. A gente não estava trabalhando, que era uma ideia que a gente tinha quando saiu também. Produzir coisas para tentar vender no Brasil. E aí, quando a Nilda deu esse panorama dramático para a gente, aí eu e a Flávia falamos, tem a história para contar aqui. E aí ela convidou a gente para sair do hotel e ir para uma casa que ela tinha lá em Havana. E aí a gente saiu daquele mundo do turismo e caiu no mundo cubano de verdade mesmo, né? A gente foi morar numa casinha de vila, eu e a Flávia. A Nilda emprestou essa casa para a gente, ela saiu de lá e foi morar na casa das filhas. E aí a gente entrou de verdade na vida cotidiana do cubano de Havana, que estava sendo realmente muito dramática naquele momento. Por quê? Porque foi o primeiro ano do que o Fidel chamou de período especial, que é quando a União Soviética o Muro de Berlim tinha caído poucos anos antes, e todo aquele movimento de desconstrução, né, da queda da cortina de ferro, né, do capitalismo invadindo, né, o antigo bloco soviético, o Gorbachev lá com a abertura política e tal, transformou a economia cubana, que era 100% baseada no comércio que eles tinham com a União Soviética, que era de vender açúcar subsidiado e receber petróleo de volta. Que a energia em Cuba é toda termoelétrica, é baseada no petróleo. Não é só para andar em carro, tudo. Qualquer rádio em Cuba funcionava com petróleo. Então imagina a crise, né, cara? Os caras, sabe, o PIB deles despencou radicalmente. Então toda aquela organização social começou a ruir, né? Então aí começou a ter racionamento de comida, começou a ter racionamento de energia, começou a ter problema de material escolar, começou a ter problema de insumo dentro do hospital. Então era um momento muito dramático do país. E aí a gente conseguimos fazer uma matéria incrível sobre isso, sobre esse momento dramático. Quando a gente voltou para o Brasil, fui lá novamente bater lá na porta do João. O João viu aquela matéria e falou, isso daqui é incrível, isso é... assim, e não se falava disso no mundo inteiro. A situação de Cuba não era assunto, ninguém falava disso. Não é que o Brasil não falava disso. Ninguém. Zero. E aí o João falou, a gente tem uma exclusividade mundial aqui na nossa mão. E aí a gente começou, aí o João começou a Flávia escreveu uma matéria, a gente ampliou as fotos, legendou tudo bonitinho, criamos um corpo de reportagem realmente poderoso e começamos a ir atrás para vender. E aí conseguimos vender a matéria na Veja, aqui no Brasil, e conseguimos vender em vários lugares do mundo, que agora eu não sei, eu lembro, a Parrimet deu, eu acho que a Stern deu, grandes revistas, a Newsweek deu, eu acho que grandes revistas deram. Depois de todo publicado, ainda a France Press ainda comprou um material, enfim, foi um material realmente que foi muito publicado. E eu lembro, assim, aqui no Brasil, a reação da esquerda a essa reportagem, foi para nós dois, assim, foi muito escrota, cara. A gente foi tratado como, né, os mais reacionários do mundo. É isso que eu ia te perguntar. Não, nossa, cara, isso criou vários problemas assim para a gente. E aí eu lembro que eu falava, gente, mas a matéria é sobre um período que o país está atravessando. Não é uma matéria sobre a história de Cuba. Mas ninguém, né? Ninguém queria saber como já era mais ou menos que nem hoje, né? Ninguém não lê, né? Ninguém vê. E eu falei, cara, mas não tem o que contestar. Eu lembro que assim,
o embaixador de Cuba, na época, escreveu uma carta para a Veja, dizendo que a matéria era mentirosa, que as fotografias eram manipuladas. Enfim. Quebra aquela imagem idealizada que muitos aliens tinham. Exatamente. E é algo tão momentâneo, que nem tu comentaste, não é a história toda, é aquele momento. É um momento histórico, né? Não é a história. Ninguém está desmerecendo, muito pelo contrário, né, cara? Talvez se não tivesse tido a revolução, esse momento fosse muito mais dramático, entendeu? Então, as pessoas demoraram para entender isso, mas de qualquer maneira é um material que eu tenho o maior orgulho de ter feito. Foi uma coisa que mudou minha vida profissional de patamar também, porque aí de um fotógrafo de jornal, de cobertura do dia a dia, que era uma coisa que eu já fazia legal, entendeu? Eu passei a ser respeitado como um fotógrafo de reportagem, né? De construção de reportagem fotográfica. Então, isso para mim foi uma grande mudança. E daí, depois disso aí, eu comecei a trabalhar bastante, né? Comecei a Flávia também. A Flávia foi contratada na Veja em seguida disso. E eu comecei a fazer muita coisa para a Veja, comecei a fazer muita coisa para a revista, muita coisa de reportagem, né? Para a Marie Claire, na época, que era uma revista importante, que fazia muita reportagem, né? E outras revistas que tinham, não lembro exatamente o quê, que eu estava trabalhando tão bem que eu até tinha sido convidado para trabalhar fixo num lugar. Eu falei, não, cara, nem quero. Tem tanto trabalho agora que nem faz sentido. E aí, logo em seguida, a coisa começou a entrar numa crise, e aí eu fui contratado na Folha, se eu não me engano, no meio de 93, assim, por aí. Aí fui chamado pelo João Bittar, né, e pela Ana Estela, que era a editora na época. O João era sub, aí pintou uma vaga na Folha, o João me convidou, e aí eu entrei na Folha, mas eu já entrei na Folha numa situação profissional melhor. Não como eu tinha entrado no Estadão, como um moleque foca, né? Com minha primeira oportunidade de trabalho. Eu já entrei na Folha com um certo status, assim, vamos dizer, né? Por conta dessa grande reportagem de Cuba que eu tinha feito. Legal. Eu ia te perguntar, inclusive, essa tua experiência que tu teve no International Center of Photography lá em New York, como é que foi isso? Como que foi a tua experiência lá? Cara, então, essa foi uma outra coisa muito legal que aconteceu, assim. Quando eu estava na Folha, aquela época do processo de digitalização da Folha, né, de transformação do cor e preto e branco, eu estava te contando e tal, a Folha incentivava muito a gente a fazer coisas nesse sentido, né? E um dia num almoço casual que eu tive na Folha, um daqueles almoços que eu estava te falando, aquelas conversas, né? Eu sentei um dia no refeitório da Folha para conversar com o Beira, com o Bernardo Eisenberg, ele era o diretor administrativo da Folha na época. Um cara muito legal, assim. E aí ele falou assim que a Folha tinha uma verba destinada para os profissionais do jornal para cursos, e que ninguém aplicava para essas verbas, assim. Uma verba todo ano a gente... Qualquer coisa que você quisesse fazer, desde um simples curso de inglês, né, ou um curso de literatura, qualquer coisa que implicasse na melhoria do seu desempenho profissional, você escrevia uma carta para a Folha, um projeto, e o jornal te bancava isso. Então, nessa carona, depois dessa conversa com ele, eu falei, cara, eu preciso pensar em alguma coisa que tenha a ver com a digitalização da fotografia. E comecei a pesquisar e caí num curso que tinha no ICP,
falando hoje parece brincadeira, mas o curso chamava Creative CD-ROM Portfolio, criação de portfólio em CD-ROM. CD-ROM, veja bem. E aí eu escrevi uma ideia para a Folha que era exatamente essa, era transformar a nossa produção do dia a dia da agência Folhas para distribuir para os clientes da Folha através de CD-ROM. Todo mundo adorou a ideia. E aí eu fui passar, era um curso de 3 meses, e eu fui para Nova York passar 3 meses fazendo esse curso com o Massal Goto, que tinha saído do Estadão, estava morando em Londres, estava procurando alguma coisa para fazer também. A gente sempre se conversava, o Massal é um grande amigo. Falei para ele que eu estava indo para Nova York fazer, ele falou, pô, eu vou também. E aí a gente dividiu um apartamento lá e fomos juntos fazer esse curso. Beleza, tudo maravilhoso, voltei para a Folha, tudo lindo, etc., tudo incrível. Um dos professores desse curso, que era um cara bem da tecnologia, era um chamado Boris Bobian, que ele era é engraçado, ele era um negro russo. O pai era negro, a mãe era russa, ou ao contrário, agora eu não lembro exatamente. E esse cara era fã de futebol, o nosso futebol, que não era muito famoso lá nos Estados Unidos na época. E eu jogava futebol também, modéstia à parte, razoavelmente bem. E um dia, lá, conversando de futebol, lá depois de uma aula, ele me convidou para ir jogar a bola com ele no Brooklyn, no parque, no Prospect Park. E eu fui lá jogar a bola, cheguei lá, só tinha um negão jamaicano, só gente da América do Sul e do Caribe, né, que são as pessoas que praticam futebol, e eu lá, brancão, no meio daquela galera, e jogava melhor que eles. E, pô, os caras viraram meu fã, queriam que eu fosse jogar bola toda hora. Não, vem jogar, vai ser do nosso time e tal. Por conta do futebol, acabei estabelecendo uma amizade com esse cara, com o Boris. E a gente trocava, na época, estava começando coisa de e-mail e tal. E eu fazia muitas viagens de futebol para a Folha e eu mandava umas fotos para ele. Né? Ele era muito fã do Ronaldo Fenômeno. E na época era o grande astro da seleção. Então, toda vez que eu ia em viagem da seleção, eu fazia umas fotos do Ronaldo, mandava para o cara me agradecia, a gente ficou amigo, etc. E tal. Aí, sei lá, passou um tempo, um ano ou um ano e pouco depois, ele me mandou uma mensagem dizendo que ele tinha virado, que o ICP tinha criado o Digital Media Lab, que era uma parte da escola que cuidava só dessa área digital, né, de novas linguagens para a internet, criação de websites, etc. E que ele tinha virado chairman dessa área e me perguntado se eu tinha interesse, que ele estava me oferecendo uma bolsa para ir fazer o ano, né, o curso completo do Digital Media Lab. Eu falei, pô, é para já, mano, vamos nessa. Topei, mas sem saber como fazer isso, né? Aí fui na Folha, fiz um acordo lá na Folha, né? Juntei minhas economias aqui com a da minha mulher, eu tinha um filho de 1 ano e pouco na época, que hoje tem 23, né? Isso foi em 99. E aí a gente se embarcou nessa aventura. Eu fiquei lá, saí da Folha aqui oficialmente, porque eu precisava da grana do fundo de garantia, né, para viver lá, e fiquei lá como meio que um fotógrafo correspondente da Folha no ano de 99. Foi isso. Aí fui lá me graduar no Digital Media Lab. Que maravilha! E foi daí que surgiu a primeira ideia incipiente ainda, da criação do Photosite. O Marcelo Subia, meu sócio, que era meu colega na Folha, foi para Nova York
eu estava trabalhando já nessa época na Star Media, lá em Nova York, né? Que era um portal de internet voltado para... Era um portal americano voltado para o mercado latino-americano. Eu era editor de fotografia lá. E dentre as coisas que eu fazia lá, eu estava criando uma revista de fotografia dentro desse portal. E quando o Marcelo foi, eu contei isso para ele. Eu falei, não, mas eu não vou ficar aqui, eu vou voltar para o Brasil, etc. e tal. Aí ele falou, não, vamos fazer acontecer, vamos fazer lá no Brasil e tal. E aí, quando eu voltei, a gente se juntou, eu, ele, o Adi e o Pisco, e criamos o Photosite, que era uma revista, né, online de fotografia e paralelamente a uma agência de fotografia digital. Era isso. Então, o fruto desse curso no SP foi a minha participação na criação do Photosite. Que bacana, que bacana. Rogério, eu estou super satisfeito. Com certeza eu quero conversar contigo outras vezes, inclusive sobre a publicação que você fez recentemente da etnia Zoé. Eu ainda preciso dar uma pesquisada melhor sobre isso, até para poder elaborar algumas questões para a gente bater um papo mais produtivo sobre isso. Ah, pô, maior prazer, cara. Adorei a conversa. Outra coisa, assim, os meus 3 livros publicados, eles estão disponíveis no meu site. Não sei se você tem. Deixa eu te mandar aqui o... Eu tenho ele sim. Tem? Um tempo atrás, quando lançou, eu entrei em contato contigo, mas naquele momento eu não consegui adquirir eles, mas eu vou ir atrás também. Então, mas... o livro tá esgotado, cara, mas ele tem o PDF do livro tem lá Tem no site lá. Tem lá no meu site. Tá todo o livro integral lá, de grátis. Bacana. Vou dar uma olhada. Esse é um capítulo à parte, assim, na minha vida profissional, que realmente é mais uma conversa longa como essa. Teria o maior prazer em conversar contigo novamente, se for o caso. Bacana. Mas realmente o Zoé é um capítulo à parte aí. Eu imaginei porque tu começou a comentar sobre isso lá no começo da tua carreira, né? Que foi algo que tu fez lá no começo. Exatamente. Bacana. E eu estou fazendo essas conversas com vocês. Eu gostaria de te perguntar se a gente pode disponibilizar depois esse nosso papo no YouTube e para outros pesquisadores também. Certamente. Bacana. Com certeza, com certeza. Bom, só tenho a te agradecer, Rogério, pela disponibilidade, generosidade aí de bater esse papo. Conheci muita coisa que eu não conhecia, aprendi um monte contigo. Que legal. Te desejo um ótimo Feliz Natal e uma ótima virada de ano. Esse ano foi bem louco, mas a gente já está terminando ele. E, pô, obrigado, cara, pela oportunidade aí dessa conversa. Espero que sirva de alguma coisa aí para sua pesquisa. Com certeza. Vai servir para mim e eu acredito que vai servir para outros pesquisadores também. Maravilha. Obrigadão. Grande abraço. Valeu. E que um ano mais leve ano que vem para todos nós. Com certeza, igualmente. Obrigado, Rogério. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.